Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, mais um vídeo para a gente conversar a respeito dessa filosofia que cai no Enem, para a gente poder fechar algumas dessas ideias. Lembrando que agora nós não estamos mais fazendo uma análise cronológica dos períodos da filosofia, como nós fizemos no primeiro vídeo, que os períodos vieram em sequência. Nós estamos considerando a maior incidência, a maior probabilidade, a maior recorrência desses temas no Enem. Então, por isso que talvez nós vamos inverter em alguns momentos alguns desses períodos da filosofia, mas não é porque a gente não quer fazer uma ordem cronológica. Se fosse para fazer uma ordem cronológica, seria bem mais simples, bem mais tranquilo da gente ir analisando conforme os fatos foram acontecendo em sociedade. Mas aqui a gente quer ver o que tem maior chance de cair no Enem. Bom, agora nós precisamos entender um pouco dessa filosofia renascentista. O que é essa filosofia renascentista? Essa filosofia renascentista, ela pretende retomar as origens da filosofia. Lá na filosofia antiga, o período da Grécia Antiga, no qual nós temos os filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, eles que deram início a um discurso no qual eles falavam que nós precisamos buscar um modo de entender como as coisas acontecem em sociedade, como nós nos relacionamos de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais racional e filosófica, nos desvinculando desse apego à questão mítica, nos desvinculando dessa questão de que tudo seria justificado com base na vontade desses deuses, dessas divindades. Então eles nos falaram, eles nos mostraram que nós precisamos entender o nosso posicionamento, a nossa existência, como funciona esse mecanismo social, mas de uma maneira muito mais crítica, de uma maneira muito mais filosófica, deixando de lado todo esse apego ao mitológico. Então eles nos apresentaram todo esse posicionamento dessa transição do teológico para o antropocêntrico. Porém, nesse decurso de tempo, as coisas se perderam no meio social e em determinado ponto houve uma retomada ao teocentrismo e o antropocentrismo foi deixado de lado. E a filosofia renascentista, ela vem exatamente para nos lembrar que nós precisamos voltar às origens da filosofia. Nós precisamos voltar a ter um pensamento muito mais filosófico, a ter um pensamento muito mais antropológico. Então, a filosofia renascentista, ela vem realmente fazer um resgate ao que foi a base dessa filosofia antiga. É um resgate das bases filosóficas para a gente entender que, se nós quisermos nos pautar em um desenvolvimento, nos pautar em uma estrutura mais lógica, mais filosófica, mais racional, nós precisamos nos voltar ao pensamento antropológico, no qual nós não simplesmente aceitamos uma explicação por base nessas teorias mitológicas, com base nessas explicações voltadas para as divindades. Não, nós queremos explicações fundamentadas e nós só vamos conseguir isso diante de uma busca antropocêntrica. Então temos que nos voltar à filosofia antiga e entender novamente como que toda essa dinâmica funciona. Como que nós fizemos esse resgate? Por que esse resgate foi necessário? Quando que houve essa inversão novamente do antropocêntrico ao teocêntrico? Nos leva à filosofia medieval, ao período patrístico, as escolas patrística e escolástica de Agostinho e Tomás de Aquino. Bom, nós estamos falando de período medieval. E nesse período medieval, o que impera é o domínio do teocentrismo. Então, nesse momento, tudo é fundamentado, tudo é justificado de acordo com as vontades da igreja. Então, a igreja, ela tinha o controle de toda a sociedade. Então, a igreja, ela pontuava, ela afirmava tudo o que poderia acontecer em sociedade. E esses períodos, patrística e escolástica, que um vem em sequência do outro, embora os objetivos sejam quase que únicos,
que é essa conciliação entre razão e fé, eles vêm para nos mostrar que precisamos ter essa harmonização entre razão e fé, entre Estado e Igreja, até mesmo se quisermos ter um desenvolvimento satisfatório, se quisermos retomar as bases da filosofia antiga e de novo nos estruturarmos no antropocentrismo, tal como espera a filosofia renascentista que ocorra. Bom, então, primeiro chega Agostinho com a patrística e ele vem tentar nos demonstrar um olhar muito mais racional em relação ao que acontece dentro da igreja. Então, ele busca uma explicação racional para a existência de Deus. Então, ele vem fundamentar todas essas dúvidas sociais, todo esse questionamento que até então estava acontecendo. E Tomás de Aquino, ele também vem nessa sequência dessa busca racional para a gente tentar entender como que funciona o posicionamento da igreja frente à sociedade, mas o que todos os dois têm em comum é que não existe uma hierarquia entre igreja e Estado, não. Nós estamos ali em uma situação de harmonia, uma situação de equidade, porque os dois são essenciais para que o Estado continue a se desenvolver. O que eu preciso é que entendam, principalmente que a igreja entenda nesse momento, que ela tem que agir em consonância com o Estado. Ela tem que agir em harmonia, porque os indivíduos, eles precisam dos dois elementos em sintonia para que o desenvolvimento continue a acontecer. Então, esses dois momentos da filosofia medieval, tanto a patrística quanto a escolástica, vêm nessa sequência a filosofia renascentista nos mostrar que temos que fazer um resgate ao antropocentrismo para que o desenvolvimento ele continue a acontecer, para que o homem ele possa estar ali à frente dessa sociedade, para que ele não esteja sujeito a todas as vontades, a todas as imposições que a igreja até então colocava, porque nós sabemos bem que a igreja ela determinava tudo o que aconteceria em sociedade, tudo que poderia ser exposto, tudo que poderia ser discutido, tudo que poderia ser pesquisado. Então havia uma certa limitação em relação à atuação dos indivíduos em sociedade, muito em razão do posicionamento que a igreja adotava. Quando eu tenho pessoas de dentro da igreja que vêm para nos mostrar que eu não preciso ter essa relação tão ríspida, tão rígida em relação à razão e à fé, porque são elementos que eles são complementares para a vida em sociedade. Então, eles vêm nos mostrar que o que precisa acontecer é uma harmonização entre razão e fé, para que haja um desenvolvimento do aspecto antropológico, então que a gente consiga retomar a essa perspectiva antropológica, e assim a gente consiga ter avanços sociais, porque nesse período em que há um domínio do teocentrismo, a gente percebe que o desenvolvimento ele dá uma estagnada, porque a igreja ela controla todas as informações, a igreja controla tudo que pode e o que não pode ser feito enquanto sociedade. Então, quando eu tenho uma retomada da linha de pensamento antropocêntrica, o que acontece? Eu começo a ter novos avanços sociais. A sociedade, quando nós passamos por qualquer tipo de mudança social que seja, ela precisa se readaptar. Então, ela se readequando a essa nova postura, ela entendendo que agora eu não estou mais condicionado ao que a igreja permite ou ao que a igreja não permite, eu posso ter todos esses avanços sociais, na medida do possível, é claro, naquele período histórico. Então, se a gente analisar as possibilidades naquele período, eu começo a perceber novas tecnologias vêm surgindo, tecnologias em questão de avanço, por não estarmos mais vinculados fortemente à igreja. Então eu percebo que o desenvolvimento ele volta. Então o desenvolvimento ele começa a ganhar forma, ele começa a ganhar um novo fôlego, porque agora eu tenho possibilidade de realizar pesquisas, de fazer questionamentos que até então eu não podia fazer porque a igreja controlava, então ninguém podia questionar o que a igreja apresentava. Então, se eu posso debater, se eu posso questionar, se eu posso pesquisar, se eu posso buscar, eu estou voltando às origens da filosofia
e entendendo qual é o seu real significado, que é proporcionar o entendimento, proporcionar o conhecimento e que não haja mais toda essa limitação, toda essa restrição. Bom, espero que vocês tenham gostado. Logo na sequência, começamos a tratar sobre temas que são também recorrentes, mas agora sobre um olhar da sociologia. Gostando, já sabem, deixem o gostei de vocês, se inscrevam para receberem as notificações e compartilhem, tá bom?